Boa noite, boa noite. O que mais cai e como estudar estes assuntos no concurso da AGU? Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu espero que vocês todos estejam bem. Tudo dominado, galera? Vocês estão me vendo e me escutando bem? Tudo certo? Hoje a gente tem a companhia do microfone, a gente vai gravar esse vídeo também para o YouTube e o som fica bem melhor com o microfone, tá bom? Mas acredito que para vocês aqui não vai mudar muita coisa. Beleza? Show de bola. Como vocês devem ter percebido nas últimas lives, eu estou tentando fazer lives mais objetivas, assim se economiza o meu tempo aqui, economiza o tempo de vocês, né? A gente faz essa live mais tarde. E também quando alguém for ver, vocês vão ver de maneira muito mais rápida e apenas com informações objetivas, tá bom? Eu estava dando uma olhada no Google aqui, só de procurador da Fazenda Nacional, a AGU tinha, o número de cargos vagos era 582. Tem uma notícia aqui no Google, não sei se procede, mas só de cargos vagos 582. Então, possivelmente o concurso da AGU vai vir com muitas vagas. Tem advogados da União que trabalham na ADM, né? A gente tem consultoria para essa carreira e tem advogados, e eles falam que tá acumulando muito trabalho, tá havendo uma pressão muito grande para haver concurso, e realmente eu imagino que se não sair esse ano, às vezes tem eleição e tal, próximo ano com certeza deve sair esse edital, tá bom, gente? E aí, quanto mais cedo você começa, mais chance você tem de se sobrepor ao seu concorrente, tudo bem? Então vamos lá, gente. O tema da live principal vai ser assuntos mais cobrados, mas a gente vai falar de outras coisas, tá bom? Assuntos mais cobrados e como estudar, né? Porque pegar assuntos mais cobrados, como eu falei ontem, não sei se todo mundo estava ontem também, basta você ir lá no concursos, você consegue filtrar e ver todos os assuntos mais cobrados. E é uma estatística que tem, se for também no Google, tem outros cursos que lançam e tal. Mas como estudar esses assuntos da maneira mais otimizada possível, não é todo mundo que oferece. E aqui eu vou falar de algumas matérias para vocês entenderem a lógica, tá? Entender a lógica. Não tem como falar de todas, senão a gente não sai daqui hoje, tá? Eu vou falar das matérias principais, vocês vão entender o que a gente está conversando aqui quando eu der os exemplos, tá bem? Então vamos lá, gente. Primeira, a matéria que eu diria que é mais presente no concurso da AGU, considerando as três carreiras da AGU, né, em sentido lato, advogado da União mesmo, em sentido estrito, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional, a matéria mais presente é administrativo. É a que tem o maior edital, tá bem? E é a que você tem que estudar com mais inteligência. Por mais que sejam 30 itens, igual, assim, que eu imagino que seja, né? A gente está presumindo aqui, ela é uma matéria muito grande, então às vezes não vale a pena estudar tudo. Às vezes não, com certeza não vai valer a pena estudar tudo. E quais são os temas mais cobrados de direito administrativo nas provas da AGU? Só lembrando, pessoal, que quando a gente fala prova da AGU aqui, a gente está falando das três, tá? É bom sempre reforçar. A AGU em sentido lato engloba a AGU em sentido estrito, que é o advogado da União, como eu falei, defende a União Federal. O procurador da Fazenda Nacional, que defende a União em termos de execução fiscal. E o procurador federal, que defende as pessoas jurídicas vinculadas à União, autarquias, fundações, tudo mais, IBAMA, INCRA, universidades. Então a gente está falando de matérias em comum e de um estudo em comum, porque, como eu falei ontem, realmente eu acredito que dê para estudar de maneira a encarar as três provas, que devem ser uma seguida da outra. Então é até interessante, né? E quais são os assuntos mais cobrados em administrativa, Adalberto? Então eu fiz não vou mostrar aqui para vocês, porque senão fica ruim de transmitir, mas eu vou falar, quem quiser anotar, anota, tá bem? Mas o mais importante, é igual aquele professor quando tá falando alguma coisa e diz: gente, levantem a cabeça, não anotem, prestem atenção no que eu tô falando. Não anotem, porque aí você pensa comigo, tá bem? Então, dos temas que estão colocados lá no edital, de todos os temas, 6 temas englobam 75% da prova,
ou pelo menos nas últimas provas foi assim. Que temas são esses? Organização da administração pública, atos administrativos, intervenção do Estado na propriedade, licitações de contratos, serviços públicos e improbidade administrativa. Se você for pegar o tanto de tema que ficou fora, é muita coisa, gente. Só de cabeça aqui eu lembro de bens públicos, eu lembro de poderes administrativos, princípios do direito administrativo, que é uma matéria, depender de onde você lê, muito grande. Então, não é tão cobrado essas matérias aí, ou se são, estão dentro desses 25% restantes que você precisaria estudar muito mais, tá? E como é que vai ser a lógica da nossa live? Como eu vou estudar esses assuntos, Adalberto? Vai valer a pena pegar a lei seca? Vai valer a pena pegar a doutrina? Vai valer a pena pegar a jurisprudência? É essa a lógica que eu vou tentar passar para vocês aqui, tá bem? Então vamos lá, gente. Organização da administração pública. Eu quero contar com vocês aí, tá? É bom vocês participarem, porque às vezes o pessoal tá com uma coisa em mente e não é. E é interessante que ele expresse isso, porque acende aquele alerta, tá bom? Organização da administração pública, gente. É lei seca ou doutrina ou jurisprudência? A organização da administração pública, vocês terem ideia, abrange 18%, mais ou menos, pelas estatísticas que a gente pegou. Lei seca, doutrina, jurisprudência. Hein, gente? Bora? É porque tem lag, tá com lag aí. Mas vocês têm que responder para a live continuar. Doutrina, ótimo. Doutrina. Por que, Adalberto? Existe lei da Organização da Administração Pública? Até existe, né? Existe o Decreto-Lei 267, que estabelece como funcionam as diversas organizações dentro da administração pública. Porém, o que a gente vê, as dicas, os principais aspectos disso aí, eles estão na doutrina, tá bem? Então, a gente deixa de lado a lei sobre isso. Quando a gente deixar de lado a lei, é deixar de lado mesmo. Então, o Decreto-Lei 267 pode até vir previsto, mas você vai deixar de lado, porque não é o que é a fonte principal de estudo. Atos administrativos é lei seca, doutrina ou jurisprudência? Doutrina também, né, gente? Classificação de atos administrativos, COFIFOMOB, né? Competência, finalidade, forma, objeto e motivos, requisitos do ato administrativo, tudo isso é doutrina. Eu tô falando sobre cada um para vocês verem a dedução que eu vou fazer no final. Intervenção do Estado na propriedade, outro tema muito cobrado. Intervenção do Estado, desapropriação, requisição, servidão, eu acho que é um também, né? Lei seca, doutrina e jurisprudência, gente. Aí vocês vão falar, Alberto, mas tem jurisprudência sobre tudo isso? Tem, mas a gente está falando do modo prevalente de estudo. A gente tem que ter prioridades, tá bem? Tem que ter prioridades. Intervenção do Estado na propriedade tem uma diferença. Para uma delas é mais lei seca, que é qual? O de desapropriação, e as demais é mais doutrina. Por que eu falo que é doutrina, apesar de existir lei sobre isso? Porque são temas muito áridos, que mais vale a pena você pegar algo resumidinho, que são dicas, né? Quais são as diferenças em desapropriação, requisição, servidão e tudo mais. Pegar essas dicas é melhor pegar na doutrina. Porém, desapropriação, tem os três, né, gente? Tem lei seca, tem doutrina também, e tem jurisprudência. Jurisprudência é aquelas súmulas do STF, do STJ sobre desapropriação. Então, é importante estudar os três. Licitações e contratos, pessoal. Lei seca, doutrina ou jurisprudência? Essa eu canso de falar, né? Lei seca pura, né, gente? Vai adiantar você ler alguma coisa doutrinária sobre licitações e contratos, pessoal? Vai adiantar? Não vai adiantar muito, pelo menos para o estudo de primeira fase, que é o nosso foco original. Licitações e contratos, as coisas mais aprofundadas, a gente pode ver em um segundo momento, mas no primeiro momento é lei seca.
Então às vezes você pega um manual de direito administrativo, ou até mesmo um resumo, você vem ali, sei lá, 100 páginas de licitações e contratos, que a meu ver não é a melhor maneira de gastar o seu tempo. Tudo bem? Licitações e contratos é puramente lei seca. Serviços públicos, pessoal. Lei seca, doutrina e jurisprudência. Lei seca também. Existe uma lei de serviços públicos, lei 8987, e se você parar para pegar as questões, apesar de existir doutrina a respeito, se você parar para pegar as questões, é muita lei seca também. Uma lei ótima, de custo-benefício muito bom, porque ela é relativamente curta e cai muita questão. Improbidade administrativa, lei seca, doutrina e jurisprudência, lei seca e jurisprudência. A lei seca de improbidade chama a atenção para as duas últimas, né? Improbidade e licitações e contratos, que elas têm leis novas. Então a CESP gosta de lei nova e tendem a ser cobradas puramente por lei. Porque lei nova, a de improbidade não é nova, né? Ela só foi alterada bastante. Então, quando você altera bastante uma lei, você tem que prestar mais atenção nas alterações do que nos comentários das alterações, que é o que o povo pira, né? Eu já vi aluno assim: professor, o que é que você acha? Saiu a lei de improbidade nova aí, o que é que eu faço? Eu vi um material novo que estão lançando do cursinho tal, ou fulano de tal lançou um cursinho novo, um material novo sobre essa lei de improbidade. Irmão, não existe doutrina, vai ser os comentários falando lorota, enchendo linguiça sobre a lei de improbidade, que baixa uma decisão do STF para mudar tudo. Não tem sentido, é o que o doutrinador acha, não importa para você naquele momento. O que importa é o que vai ser cobrado na prova. E a prova não quer saber de comentário de doutrinador sobre nova lei. Você está perdendo tempo. Vai ler a lei, o tempo que você está lendo naqueles comentários, você lê as alterações umas 5 vezes, você vai absorver muito mais coisas. E o mesmo vale para qualquer lei nova, gente. Qualquer lei nova, tá bom? Lei de licitações, a lei de improbidade, lei de falência, que mudou muita coisa. Leia a lei. Agora, às vezes, tem gente que tem preguiça de ler a lei. Aí é osso. Isso foi administrativo, tá? Direito previdenciário, eu peguei só o Procurador Federal, que é que cobra mais, né? Como a gente falou ontem, tem o INSS, e o INSS é puramente previdenciário. Na análise, gente, 59% da prova de direito previdenciário é da Lei 8.213. 60% da prova é uma lei. E eu digo mais, não é toda a lei. Tá bem? Não é toda lei. Adalberto, quais são os artigos? Aí você vai ter que entrar no intensivo. Porque a gente não obriga. A lei é chata, a lei é repetitiva quanto a algumas coisas da Constituição e da Lei 8.212, que é a segunda lei que cai mais, cai 14%. Elas têm quase o mesmo tamanho. 59% a Lei 8.213, 14% a Lei 8.212. Tá? E há artigos que caem mais, mas isso vocês vão ter que entrar no nosso intensivo. Os outros 4 temas, aí tem 9% de Seguridade Social, que é aquela parte da Constituição, tá? 193 ao 204, que é importante você saber e pode cair tanto em previdenciário como em constitucional. E aqui eu vou fazer um parênteses sobre temas, tá? Gente, se vocês pudessem escolher uma lei, vocês só podem escolher uma lei, um diploma legislativo para saber tudo dela em uma prova. Em qualquer prova, eu não tô colocando somente essa não, tá? Somente essa junto. Em qualquer prova que vocês vão fazer, qual é o diploma, e aí vocês poderiam escolher um diploma legislativo para que vocês saberiam tudo dele, né? Seria dado esse benefício para você. Qual seria o diploma legislativo, gente? Qual seria? Qualquer prova. Jurídica, obviamente. A Constituição Federal. Galera, mas isso é básico, sendo que vocês não só. Eu, Adalberto, nas minhas provas, eu comecei a fazer concurso com 18, 19 anos. 19, 20 anos por ali. O primeiro concurso foi com 19 anos. Depois de uns 2, 3 anos,
Eu, Adalberto, eu não vou dizer nunca mais errei questão, mas, caraca, eu dificilmente errava questão de lei seca de constitucional. Por quê? Porque eu comia com arroz e farinha mesmo. Não existe ali na tua frente, são 250 artigos que caem em todas as matérias. É inconcebível que você não saiba. Você pode errar em constitucional? Pode. Outras coisas doutrinárias, jurisprudência. Agora, errar a lei seca de constitucional, eu fico puto, bicho. Quando o aluno meu erra a lei seca de constitucional, ele estuda em todas as maneiras. A gente tem no intensivo, a pessoa vai estudar tributário, a primeira parte que ele lê é a Constituição, a parte tributária da Constituição. Vai estudar previdenciário, a primeira parte que ele lê é a parte previdenciária da Constituição. Tá ali na tua frente. Não é um diploma tão grande, não é comparado a um CPC da vida, por exemplo, um Código Civil. É a que mais cai e a pessoa negligencia e continua errando questão de direito constitucional. Direito constitucional cai em todas as matérias praticamente. Cai em processo civil, parte lá de teoria do processo do artigo 5º. Cai em penal, mesma coisa. Processo penal, a mesma coisa ali do artigo 5º. Cai em tributário, cai em previdenciário, cai em administrativo, artigo 37 ali da Constituição. Cai em tudo. Em tudo que você imaginar. Cai em econômico, que é ali aquela parte do 180, 170 da Constituição. Cai em financeiro, que é do 163 a 169. Caraca, cai em todas as matérias, além de constitucional. Aí você me pega, chega na prova e erra uma questão de lei seca da Constituição, bicho. Não existe, gente. Não existe. Não dá pra passar a mão na cabeça. Não dá. Tudo bem? Então, beleza. Previdenciário vocês pegaram, né? Lei, 8.203 é lei, não é doutrina. Você vai pegar um manualzão de direito previdenciário ou até um sinopse. Não precisa, é a lei. A lei é o melhor custo-benefício de todos. Seguridade Social, plano de benefícios da Lei 8.203 e 8.212. Beleza. Procurador da Fazenda Nacional, Direito Tributário. Tá? Procurador da Fazenda, Direito Tributário. A gente pegou específico também. Vamos lá. Tributos federais, 20%. Tributos federais é lei seca, doutrina e jurisprudência, gente. Qual é a lei do imposto de renda? Alguém sabe aqui? Lei seca, doutrina e jurisprudência, pessoal. Não vou esperar porque o lag fica grande, a live fica longa. Doutrina, tá? Por que, Adalberto? A lei seca até existe, mas aí, meu irmão, haja paciência para ler a lei dos tributos, tá? Muito chata, tem muita coisa que não é direito, é contabilidade e tudo mais, é um saco. Aí você pega o seu resuminho ali de imposto de renda e vai ver o que é jurídico. E aí você consegue, ó. Muita gente já ia vacilar aí pegando a lei do imposto de renda, não existe, é doutrina, tá? Tributos federais, como qualquer outro tributo, tributos estaduais, tributos municipais, é doutrina, tá bom? Uma ou outra exceção, tipo, quando você vai fazer legislação local de PGS, aí é bom dar uma olhada ali em fato gerador e tudo mais, que é normalmente no início dos códigos tributários estaduais, mas normalmente é doutrina, tá, gente? Execução fiscal e processo tributário, lei seca, doutrina e jurisprudência. Lei seca, né? Existe uma lei da execução fiscal, existe uma lei de processo tributário federal, na verdade é um decreto, acho 70.842, salvo engano, se não for esse é parecido, tá? Limitações constitucionais ao poder tributário, ao poder de tributar, lei seca, doutrina e jurisprudência, pessoal. Os três, né, gente? Limitações constitucionais ao poder de tributar, os três, lei seca da Constituição, doutrina tem bastante sobre isso. Princípio do non lei. Lei tem na doutrina, não vai ter na lei seca. E jurisprudência, que tem muita coisa de jurisprudência sobre isso, tá bem? Administração tributária, lei seca, doutrina e jurisprudência. A Bruna tá acertando tudo. A Bruna é a aluna nossa, eu tenho certeza. Ela tá acertando tudo. Um abraço, Bruna. Administração tributária, lei seca, né, pessoal? Final ali do Código Tributário Nacional. Minha água acabou. Se eu ficar rouco, não se espantem. Legislação e direito tributário é outra parte do CTN também. E obrigação tributária também. As três últimas partes
tudo lei seca, tá? Tudo lei seca. Tem lá no CTN, não precisa debruçar sobre doutrina. Então, gente, eu dei exemplos aqui para vocês de tributário, administrativo e previdenciário, para vocês verem como a forma de estudo é importante e como vocês podem economizar tempo escolhendo a fonte certa. Escolhendo a fonte certa, tá bem? Vocês devem ter percebido que eu falei muito pouco jurisprudência e devem pensar, poxa, o Adalberto não sabe de nada. Jurisprudência despenca em provas da CESP. Realmente ele tem que colocar alguma coisa de jurisprudência. Vai ser colocado, por exemplo, no nosso intensivo. O que eu quero dizer para vocês é que a jurisprudência ela não prevalece sobre as demais fontes. E eu sempre friso isso, gente, porque tem uma galera que tem uma doença em zerar informativo. É uma doença isso daí, gente. Porque o cara não deixa passar um informativo. Mas se eu pergunto o que tem no artigo 37 da Constituição, ele não sabe. Não sabe. Ele não deixa passar nenhum informativo. Mas se eu pergunto o que os artigos ali do CPC que despenca em processo civil, cai pouco de jurisprudência, cai muita lei seca, ele não sabe. Por quê? Porque a jurisprudência é legal, né? Informativo legal e tal. É muito, digamos, é gostoso ler informativo. Cai na sua prova, cai, mas não com a prevalência que muita gente acha que tem. A pessoa quer estudar mais tempo de jurisprudência do que lei seca e doutrina, gente. Não existe, hein? Não existe isso. Lei seca sempre em primeiro, doutrina em segundo, jurisprudência em terceiro. E vocês ouvidam, esquecem, né? Vocês esquecem de uma coisa, quem pensa assim, a doutrina engloba a lei seca e a jurisprudência. A doutrina, quando você está lendo, ela deve ter as jurisprudências ali mais batidas, pelo menos. A lei seca vai ter só a lei, não vai englobar nem doutrina nem jurisprudência. Qual é o outro modo de estudar? Aliás, qual é o único modo de estudo que engloba lei seca, doutrina e jurisprudência, pessoal? Qual é o único modo de estudo que engloba lei seca, doutrina e jurisprudência? E, além de tudo, é a melhor forma de revisar conteúdo. A revisão que a galera pira. Qual é essa forma de estudar, gente? Começa com Qs, termina com tons. Questões, né, gente? É por isso que não, gente. Questão. É por isso que no nosso intensivo tem lei seca, tem resumo doutrinário, tem questão e tem jurisprudência. Tem os 4. Por quê? Porque às vezes algumas coisas vão escapar do nosso domínio ali da lei seca, vão escapar da doutrina, vão escapar da jurisprudência, mas não tem como escapar das questões. Não tem. A questão vai cobrar aquilo ali, você, se nunca tiver visto, vai ver e vai pelo menos ter um primeiro contato com aquele conteúdo. Por isso que, para mim, tripé é assim, lei seca, resumos e questões. Tá bem? Com a jurisprudência entrando depois. Show de bola, gente. Beleza. Materiais de estudo, perguntaram aqui, né? Que materiais utilizados, Alberto? Gente, não é porque é o concurso da AGU, ou o concurso da magistratura, ou o concurso do MP, que são concursos tidos como concursos mais tops, que o seu material tem que ser complexo. O material ele deve ser naturalmente simples. Não é o que define sua aprovação, não é material, é a forma como você utiliza o material. Por que eu digo isso? Porque quando você fala definir a aprovação, você pensa, se eu não usar esse material, eu não vou passar. Isso seria um material definir a aprovação. Mas a gente sabe que não funciona assim. As pessoas passam com inúmeros materiais. Passam com manuais, passam com sinopses, passam com PDFs, passam com materiais próprios. Passam que são os que eu preferiria, mas o problema é que muita gente não tem tempo para fazer. Mas o material próprio para mim é o mais interessante. De qualquer modo, quais são os materiais adequados? O material para qualquer concurso ele tem que ter 3 características. 3 características, fiquem com isso em mente. E prestem atenção. Se alguém estiver anotando, preste atenção no que eu estou falando agora. Tá? 3 características, gente, para qualquer concurso.
Isso baseado no modo de estudar que eu proponho, tá, pessoal? O modo de estudar que eu proponho, obviamente, tem gente que propõe os mais diversos modos de estudar. Aí você pergunta a eles por que eles propõem daquele jeito. Eu vou mostrar as características que eu acho e vou dizer o porquê que elas são assim. Primeiro, tem que ser um material curto. Por que, Adalberto? Porque a gente aprende qualquer coisa repetindo. E como é que você vai repetir um material muito longo? Manual. É um material curto para você repetir e matar questões fáceis. Você repete rápido. Você tem domínio, pelo menos do superficial, rápido. Depois você vai se preocupar com o aprofundado. Se você está lendo um material longo, você está sem domínio de nada, porque você não sabe o que é importante. Você demora muito, você desmotiva e você não passa. Ou você demora muito para passar. Muito para passar. Eu até coloquei sobre isso hoje, sobre demorar para passar. Eu quero que meu aluno passe na maneira mais rápida possível, tá? Então, é um material curto. Por isso que eu chamo de resumo quando a gente fala de doutrina. Segundo lugar, compatível. Ele tem que ser compatível com a sua carreira. Adianta pegar material de agente para estudar para delegado? Não adianta. Aí uma pessoa chata vem, mas eu estudei com o meu material de agente e passei. Tá, beleza. Exceção, existe para todo mundo. Só vai confirmar a regra. O material tem que ser adequado à sua carreira. Adianta pegar um material de técnico do INSS para estudar para a AGU, para a Procuradoria Federal, só porque é o mesmo órgão? Não adianta, tá, gente? Então o material tem que ser compatível com a sua carreira. E o terceiro é o mais importante, preste atenção. Ele tem que ser confortável para você. Adalberto, que é isso? Eu tenho que me sentir... tenho que me sentir... sei lá... tenho que me espreguiçar lendo ele, tem que ser confortável para mim. Não, você tem que se sentir bem lendo ele. Se te incomodar, qualquer que seja o incômodo, você tem que mudar. Exemplos. Primeiro exemplo que eu sempre falo, material desatualizado. Tem muita gente que se incomoda. Aposto que muita gente aqui se incomoda com material desatualizado. Eu, Adalberto, não me incomodava, mas o que é que eu estou falando? Você tem que ver o que é para você. Aí, enquanto o material curto e compatível é um critério objetivo, o material confortável é um critério subjetivo. É seu, é você que tem que se ver. Então eu não tinha problema com material desatualizado se ele fosse muito bom. Então eu mantinha e ficava atualizando ele. Mas tem gente que tem problema, então pegue o material atualizado. Materiais com erros de português. Aí aeroporto me incomodava extremamente. Extremamente. Eu sou daquelas pessoas que tem meio que olho para erro assim, de escrita. Mesmo que eu não queira, ou então a pessoa tá falando, ela fala alguma coisa errada, eu já venho no meu conselho, mano, não vou corrigir porque eu sou educado, a gente convive em sociedade, mas tem gente que é assim. Né? Você pode ser diferente, você pode não se incomodar, se você considerar aquele material bom, mas se te incomoda, troque. E um outro erro muito frequente são erros de formatação, né? Às vezes o material pega aqueles PDF meio porcos, que a pessoa escreve até o final, não dá nenhum parágrafo, não centraliza, não faz nada, não dá um grifozinho e tal. É só o texto escrito, que é algo muito cansativo. Então, é um tipo de material desconfortável para você. Escolha um confortável. Dito isso, você pode utilizar vários. Sinopses, PDFs de grandes cursos, PDFs como a gente indica os cadernos sistematizados, nos DCs que a gente tem a parceria com eles. Tem o PP Concurso, que é um ótimo material para procuradorias em geral. Tem inúmeros, gente. Eu costumo dizer, o pessoal acha que é exagero, mas tem vários concursos que você passaria com a apostila de banca de jornal. Apostila de banca de jornal, concursos menores. Aí o pessoal compra, gasta rios de dinheiro. Todos os concursos de técnico e analista que eu passei foi com a apostila de banca de jornal, entre aquelas apostilas da Vestcom. Por quê? Era muito curso, dava para eu repetir muito as leituras. Eu já tinha uma ideia de como se estudava, tá bem? Então, material não é definidor, mas ele tem que ter essas 3 características. Então, vão te servir
quaisquer nesse aspecto, nesse sentido para a AGU. Sempre atento que não é tudo, os materiais eles vão servir para a doutrina, né? A lei seca se lê pelo vai de MECOM ou pelo sai do Planalto, ou então por algum outro de lei seca, tá? Que você tem. Tem gente que gosta de legislação destacada, não tenho problemas com ele, não tenho mesmo, só que você vai demorar mais, né? Então você pode se atrasar, por exemplo, quando você entra no intensivo que a gente tem as metas que são relativamente tranquilas, mas a depender de como for os artigos lá da legislação destacada, você pode acabar demorando muito. Mas, se você tiver tempo, não tem nenhum problema também. Beleza, galera? Então, materiais, show de bola. Muita gente se pergunta também, Adalberto, estudo para a segunda fase. O estudo tem a prova do Procurador Federal, que normalmente é no mês do fim de semana, mas esses materiais aí curtos vão servir para a segunda fase? Então, eu vou te falar uma coisa com toda a tranquilidade do mundo. O estudo de primeira fase serve muito mais para a segunda fase do que o inverso, tá? Do que o inverso. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você saber o que contém na lei seca vai te ajudar na segunda fase? Vai, né? Você saber algo superficial dos temas vai te ajudar na segunda fase? Vai. Algo superficial, às vezes até para não zerar, né? Agora eu pergunto o inverso. Você saber fazer uma peça, saber escrever uma peça, fato, fundamento, pedido, saber as preliminares que tem que colocar na peça e tudo mais, fazer o pedido, vai te ajudar na primeira fase? Não vai. Coloca na prova oral. O pessoal às vezes vem procurar a gente, professor, e a prova oral você propõe um jeito de estudar muito simples, muito superficial, e a prova oral? Eu tenho certeza que quando você chegar na prova oral, você não vai mais fazer essa pergunta. Porque se você chegou na prova oral, é porque você é bom, meu irmão. É porque você é bom, a menos que tenha sido uma fraude. Então perceba, vocês estão tentando colocar o carro na frente dos bois. O estudo que a gente propõe é esse estudo mais superficial, para você ter uma noção do todo e ir aprofundando com o tempo. Quando você estiver apto. Se eu jogar algo aprofundado para vocês lerem agora, de AGU que você está começando a estudar agora, você não vai saber nem para onde vai. Sabe nem o que tem que aprender ali. Daqui a um tempo, timing, eu falei disso ontem. Como o timing é importante. Daqui a um tempo, você está lendo a mesma coisa que você não entendeu nada da primeira vez, você já está entendendo bem melhor. E aí você vai para uma leitura mais aprofundada e já entende um pouco mais, você vai estar aproveitando bem o seu tempo. Tudo bem? Então tomem cuidado com isso. Segunda fase, Alberto, e o intensivo prepara para a segunda fase também? Prepara, ele vai te ajudar na segunda fase. O que a gente vai sugerir é que você contrate o quê, gente? E eu falo com toda a tranquilidade do mundo. A nossa especialidade é primeira fase e a gente é muito bom nisso. Muito bom. Isso, para vocês terem ideia, a gente falou para dos aprovados para mandarem pra gente, né, as aprovações e tudo mais, e colocar, pra gente mandar uma caneca, um negócio, um brinde legal. Sabe quantas pessoas mandaram, gente? 50 pessoas que viram, fora os que não viram. Aprovações em todos os concursos possíveis. Tá? A gente é muito bom em primeira fase. Na segunda fase a gente vai preparar também, mas o que é que vai ser mais importante? Você saber escrever. A primeira fase você tem que saber acertar a questão objetiva. Na segunda você tem que saber escrever. Você precisa ter um terceiro corrigindo aquilo ali, dizendo, fulano, você tem que melhorar isso. Nessa questão aqui você não ganharia toda a pontuação. Na prova objetiva, você consegue identificar se você está acertando ou não? Claro, tem um gabarito. Mas na prova subjetiva, você corrigir algo é algo muito subjetivo. Tá? Então é interessante ter um terceiro que vai te passar as dicas e vai ter excelência nisso daí. As pessoas não podem ser excelentes em tudo. Vou fazer uma piada com a ex-BBB aqui, mas eu não vou. Porque muita gente gosta, ela é de boa, mas fazia tudo.
tá? E aí a pessoa acaba fazendo tudo mal feito. Então vamos focar nas excelências de cada curso e aí você procura. E a gente vai ajudar na organização do tempo, que é o mais importante que a gente considera para a nossa função. E a gente tem acompanhamento de segunda fase para a AGU, caso queiram, né? A gente tem 2 advogados da União na ADN, 2 advogados da União na ADN que podem fazer esse acompanhamento com vocês, caso queiram. Mas voltando, eu quero passar por último uma dica, antes de falar do intensivo, que as nossas inscrições estão abertas, sobre a prova certo e errado, tá? A prova da AGU é certo e errado, a prova da Procurador Federal é certo e errado, e a prova de Procurador da Fazenda Nacional era a BCDE, que era outra banca. A tendência é que as 3 sejam certo e errado, ou pelo menos 2 delas se mantenha a BCDE, sendo que com outra banca. Qual é a dica que eu dou para a prova certo e errado da AGU, que é um errado não um certo, tá, gente? Não vale a pena marcar tudo. Tudo bem? Por quê? Porque nessas situações ocorrem 2 coisas, tem 2 teorias sobre prova que é interessante vocês sabem e vai ajudar vocês em outras provas também, tá bem? Uma teoria é o palpite do especialista. Essa nem é nem tanto para relacionar essa questão de marcar tudo, mas é em relação a você mudar gabarito, tá bem? Eu já fiz um post sobre isso, mas eu vou falar que existe cientificamente comprovado isso, tá? O palpite do especialista é o seguinte, quando você sabe muito bem um conteúdo e você marca aquela questão sobre conteúdo, não mude mais. A primeira resposta que te vier à cabeça é a resposta correta, na grande maioria das vezes. A primeira resposta que te vier à cabeça é a correta na grande maioria das vezes. Sendo que qual é o problema? Você vai fazer o resto da prova. E aí, quanto mais você avança na prova, vão acontecendo 2 coisas. Preste atenção que isso é importante. Que muita gente fica pirada em conteúdo e não se preocupa no mais importante, que é saber fazer a porra da prova. Porque a prova é o que vai medir. Você pode ser o Einstein do direito, se você não vai fazer prova, você não vai passar. E saber essa lógica aí, a lógica do que acontece na sua prova, é importante para você se controlar. Controlar a mão e não mudar o gabarito, tá? Preste atenção. O palpite do especialista, ele diz isso. Aí o que é que acontece quando você vai prosseguindo na prova? Acontecem 2 coisas. Primeiro é que você vai ficando mais cansado. Você viu na primeira leitura extremamente descansado, ou pelo menos mais descansado que você vai estar na segunda. E aí você vai cansando ao longo da prova. E quando a gente vai cansando, a gente vai pensando de modo mais, vai gastando mais energia para pensar. Né? E a outra coisa que ocorre à medida que você avança na prova é que seu lado racional vai ficando mais ativo. Por quê? Porque você está pensando pra caceta. Tá bem? O seu lado racional vai ficando mais ativo. A gente tem 2 memórias e 2 estilos de pensar, né? Tem o lado mais racional e tem o lado mais impulsivo, né? Que é relacionado mais à memória de médio e longo prazo. Ao passo que o lado racional é relacionado à memória de curto prazo. Por isso que quando a gente responde impulsivamente algo que a gente sabe muito, a gente tende a responder corretamente. Conteúdos que a gente sabe muito e a gente responde impulsivamente. É meio que ali, modo focado e modo difuso, exatamente, do rápido e devagar. É meio que ali, inclusive, livros muito bons, tá? Me fez lembrar agora do... Rápido e Devagar, tá? Muito bom. Não li todo, não vou mentir, não li todo, li alguns passos só. Foi mal. Porque é um livro cansativo, é um livro com leitura bem complexa. Porém, esses 2 eu li muito, tá? Ele fala várias das coisas que eu falo pra vocês. Como aprendemos e aprendendo a aprender, tá? Esses 2, bem interessantes, principalmente esse daqui, leitura muito tranquila, faz você entender várias coisas. E esse aqui eu comecei a ler agora, Ultra Aprendizado, tá bem? Todos os livros sobre aprendizagem. Mas voltando, gente. E aí, à medida que você vai avançando na prova, você vai ativando mais seu lado racional, porque você está pensando muito. E o seu lado racional,
ele é muito capcioso. Por quê? Porque ele tende a duvidar de tudo, bicho. Ele é assim, ih, caraca. Quando você volta, né? Ativou o lado racional e voltou pra ver, revisar, né? O que você já tinha marcado. Aí você olha assim, isso daqui tem pegadinha. Isso daqui tem pegadinha. Eu sei muito esse conteúdo e tá muito fácil essa questão. Tá muito fácil. Então, tem pegadinha e porque tem pegadinha eu não vou cair nela e vou mudar o gabarito. Aí você muda. Você nem que você não percebe. Você tá mais cansado, que você já leu a prova toda, e você tá desrespeitando esse lance do palpite do especialista. Fatalmente são questões que você erra. Às vezes por saber demais. A pessoa que sabia menos que você acertou a questão porque ela não complexou tanto. Tudo bem? E a outra coisa interessante para você saber sobre prova é o contrário. É quando você não sabe bem um conteúdo. Quando você não sabe bem um conteúdo, a tendência é que a sua primeira resposta seja errada. Tá? Por que, Adalberto? Simplesmente porque você tende a cair em pegadinhas. É o inverso, gente. Porque se você não sabe bem o conteúdo, você vai cair, você vai ficar meio sob o controle do examinador. E aí, a primeira resposta tende a ser equivocada. Portanto, eu não sabia dessas teorias, que eu não fazia prova, tá, gente? Mas, de maneira empírica, eu, depois de apanhar muito, mudando item e acertando esses... tendo acertado se eu não tivesse mudado, eu parei de mudar. Eu fazia a prova muito mais rápido, porque eu não revisava os conteúdos, aquelas questões que eu tinha certeza, e sobrava mais tempo para ver as outras. E aí, as que eu não tinha domínio, eu lia mais. Por quê, gente? Porque as que você não tem domínio sobre aquele conhecimento, você tem que usar o seu lado racional. Você tem que usar o seu lado racional. Você não tem domínio. Ou seja, a memória de médio e longo prazo não vai te servir. O que é que pode te servir? Como é que o ser humano aprende? Associações. O que é que aconteceu? Durante toda a prova, você fez associações. Você foi fazendo associações. Então, pode ser que quando você vai reler aquela questão, você tenha feito uma associação em uma questão anterior, que tinha relação com aquela, e tenha te ajudado a acertar a questão. Tudo bem? Mas eu falei tudo isso para dizer que em prova certo e errado, você não revisa questões que você, ou pelo menos só revisa o português, né? Porque às vezes você esquece um não. Você deixou de ler um não, deixou de ler um sempre, deixou de ler um nunca. Ah, isso aqui elimina a questão, beleza. Mas não troque porque você acha que é pegadinho. Beleza? E o que é que vai acontecer? Nessas questões que você não tem domínio e você não... O seu lado racional não te ajudou tanto, deixa em branco. Porque aí acontece uma terceira lei que é muito conhecida por vocês, por todos nós seres humanos, que é a boa e velha lei de Murphy. Se a porcaria do pão cair no chão, ele vai cair com a manteiga virada para baixo, né? Se eu for chutar aquela questão, eu vou chutar errado, porque eu tenho 50% de acertar a porcaria da questão. Mas acontece a lei de Murphy. O que é que eu preferia fazer? Eu não gostava de depender disso, então eu contava os itens, tá? Por isso que eu falo para vocês. Dificilmente vai haver uma desproporção muito grande entre os itens. Então, vai ser mais ou menos, sem certos e sem errados, vai ser mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. Claro que vão ter discrepâncias às vezes, mas vão ser mais ou menos 20 A's, 20 B's, 20 C's, 20 D's e 20 F's. Como você vai errar alguma outra questão, não vai ser um cálculo exato, mas te ajuda. Você utiliza um critério objetivo para te ajudar. Compreendido? Show de bola, gente. A live acabou ficando muito longa. Seguinte, galera. Intensivo AGU, inscrições abertas. Tem link lá no método ADN. Tem link na minha bio. Tem link vai ter link nos stories. Lembro de novo que ele vai ficar aberto até domingo, tá? Todas essas dicas que estou passando para vocês, a gente vai ter vídeo, todos os vídeos inéditos, gravados, todo o intensivo. São 26 semanas, dando dicas de mentalidade, de método, de como fazer prova, de como ler a lei, como ler os resumos, tudo, além dos cronogramas de estudo, tá? Tudo esmiuçado para vocês. O preço inicial, promocional, tem as vagas limitadas. Eu não vou ser aquele cara que fala,
olha só, vagas limitadas, vai acabar a qualquer momento. Não, vai acabar o preço promocional. Aí você vai comprar com preço cheio. Então é interessante comprar logo, tá bem? Os cronogramas começam na próxima segunda-feira. Você vai entrar, vai ver a bibliografia, vai ver a parte de... vai ver os vídeos lá iniciais, como gerir o tempo e tudo mais. Vai se preparar e na segunda-feira iniciam os cronogramas, 26 semanas de estudo. E isso, claro, se sai preparando vocês para as 3 carreiras. Saindo algum edital específico, a gente vai ter uma reta final específica para essas carreiras. E quem está dentro do Intensivo AGU vai comprar com um super desconto, tá? Quase de graça, inclusive. 4 a 6 horas, tá bom? 4 ou 6 horas vocês podem escolher a carga horária e pode mudar no primeiro mês, que aí vocês sentem como tá a rotina de vocês. E aí vocês podem mudar e adaptar o melhor possível a rotina de vocês. Teremos 3 simulados, né? Novidade. Eu vou só reforçar aqui, eu tô dando a minha palavra aqui, a gente não vai reabrir depois de domingo. A gente vai lançar outros, tá? Outros cursos, não vão ser para AGU, vão ser para outras carreiras e tudo mais. Tem gente que já disse vai comprar, que quer fazer AGU e quer fazer delegado, vai comprar os dois e tal. Aí, enfim, isso é de cada um. Mas a gente não vai reabrir a AGU, então se ligue. Se ligue, beleza? Amanhã eu vou fazer uma live de planejamento de estudos, mostrando como é o nosso intensivo e dando dicas para eventualmente, caso você queira fazer sozinho, não tem problema algum. Você faz também, a gente vai passar essas dicas amanhã. Show de bola? Valeu, live salva. Até amanhã, galera. Tchau, tchau.